Então vamos lá, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por este tempo que a gente vai pensar sobre a sua palavra. Que o seu Espírito nos conduza por meio dela, fale conosco, revele-nos verdades da sua palavra e conduza o nosso coração a viver esta vida abundante em Cristo Jesus. Assente-se, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, principalmente esse capítulo 10 de João, se você realizar a leitura desde os primeiros versículos, você vai perceber que Jesus constrói uma alegoria dentro deste capítulo. Ele vai falar que Ele é o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. Em outro momento ele refere-se a Ele mesmo como a porta das ovelhas. E ele vai construindo uma imagem dentro deste capítulo 10 acerca dele, sendo ele este bom pastor que conduz as suas ovelhas por pastagens verdejantes, que leva águas tranquilas. Mas ele realiza exatamente um contraponto também, quando ele fala sobre os líderes da época, e ele vai englobar estes líderes da época dentro da categoria dos ladrões e salteadores, aqueles que tosquenejavam as ovelhas, que as matavam para se alimentar delas. E Jesus ele vai criando toda este processo alegórico, esta figura de linguagem, e ele expõe exatamente estes dois campos. Ele fala no capítulo 10 e no versículo 10 que ele veio trazer vida e vida em abundância, mas em contrapartida ele traz a consciência de líderes religiosos, e também há uma prefigura aqui do próprio diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, nós possuímos estas duas realidades muito autênticas ao nosso tempo. De um lado nós temos um Cristo que se apresenta como o bom pastor, como aquele que dá vida, e não apenas uma vida razoável, não, ele dá uma vida em abundância. Mas do outro lado nós temos de fato uma realidade que é caótica, é uma realidade onde o diabo proporciona roubo, morte e destruição. Olhando para isso, nós precisamos de maneira direta realizar um diagnóstico realista, ou seja, nós precisamos ter uma compreensão consciente, inicial, de que o ser humano vai mal, e vai muito mal. Nós precisamos ter essa consciência sem tentar maquiar, manipular ou bular resultados de que a nossa sociedade vai mal. Por mais que as ONGs, por mais que as filosofias positivistas, por mais que as educações positivistas tentem nos dizer que o ser humano vai bem, de que a educação ela traz para o homem uma melhora significativa, mentira. Quando a gente olha para os resultados e para os diagnósticos em que nós vivemos, a gente percebe que vamos mal, E essa realidade, ela não é nova. João vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A partir da leitura desse texto e desta informação que João traz para nós, a gente precisa ter uma consciência imediata de que ser de Deus
não nos retira de um mundo que jaz no maligno. Ou seja, pertencer ao Senhor, viver no Senhor, não nos remove de um mundo em que não apenas habita em trevas, mas é dominado pelo diabo. Essa é a primeira realidade que João traz à nossa mente, a consciência de que o território em que nós caminhamos, o território em que nós construímos a nossa casa, a nossa família, o ambiente onde nós desenvolvemos a nossa vida, o solo onde o nosso pé pisa, não é solo sagrado. O ambiente que nos cerca não é um ambiente pacífico, não é um ambiente de paz. O que João está trazendo luz à nossa mente é essa realidade que vivemos em um ambiente hostil, em um ambiente de hostilidade, em um ambiente onde que mesmo o mundo sendo belo, o belo não predomina sobre nós. Mesmo em um ambiente onde nós temos a consciência de que há belezas exuberantes, mas essas belezas não predominam mais sobre a nossa vida. A gente precisa ter essa consciência de que mesmo sendo cristãos e estando debaixo da soberania de Deus, nós vivemos em um mundo que está debaixo da soberania do maligno. Nós precisamos ter essa consciência de que não é o diabo que coordena a história da humanidade, mas ele é Senhor sobre essa terra que vivemos. Precisamos ter essa consciência, e João ele vai deixar muito claro que o mundo inteiro jaz no maligno. João não deixa a possibilidade de nenhuma parte deste mundo não estar no maligno. Alguns tentam até maquiar e dizer, veja bem, olhe para a nossa área educacional, ela é uma área que ainda não foi tocada pelo maligno. Mentira, mentira. Não, pastor, olhe para os centros, olhe para as ONGs que realizam trabalhos incríveis. Esta é uma área que não foi tocada pelo maligno. Mentira. Olhe para os meios religiosos. Os meios religiosos, eles não foram tocados. Mentira. Todas as áreas da sociedade foram tocadas, são ludibriadas e estão debaixo do senhorio do diabo. A igreja de Cristo vai bem. A igreja invisível, a igreja que é a congregação dos santos, essa vai muito bem, graças a Deus. Mas como instituição nós vamos mal também, nós vamos muito mal. E nós precisamos ter essa consciência de que João está dizendo a nós: nós pertencemos ao Senhor como cristãos, o maligno não nos toca de fato, nós não estamos debaixo do senhorio do diabo, mas vivemos em uma sociedade, vivemos em um contexto que é carregado pela malignidade. Entendendo isso, a gente precisa perceber que existem implicações diretas aos nossos relacionamentos diários. Se existe um mundo que jaz no maligno, se existe um mundo em que as garras de Satanás estão sob ele, eu preciso ter a consciência que existem implicações diretas às nossas relações diárias. Existem implicações diretas, e a primeira implicação direta que está relacionada à realidade de um diabo que domina e predomina sobre a nossa sociedade é exatamente a compreensão de relacionamentos falidos, relacionamentos quebrados. É assustador você relacionar-se com pessoas na atualidade e dizer a eles: eu estou casado há 30 anos. A pergunta seguinte é: com a mesma mulher? Com a mesma mulher, mas você é feliz ainda? A gente vai percebendo que aquilo que até então era uma grande normalidade há 20, 30 anos atrás, hoje não é normal mais.
a realidade de relacionamentos que vão sendo expostos, e ao serem expostos, vão mostrando deficiência e mostrando toxicidade, é cada vez maior. Recentemente nós acompanhamos o noticiário da atriz Larissa Manoela em um relacionamento tóxico, destrutivo, destruidor com os seus pais. E aí o da direita fica do lado da filha, da esquerda do lado de pai e mãe, e toda essa situação, e todo este cenário. Mas essa realidade, ela não é atípica. Esta notícia que pairou nas redes sociais nessas últimas semanas é uma simples realidade dos relacionamentos em que nós estamos vivendo nos dias atuais. O relacionamento desta atriz com os seus pais não é algo único, não. Isto é apenas uma exposição de como nós vivemos na atualidade. Relacionamentos que vivem fracassos diários. Relacionamentos entre pais e filhos, onde o amor não impera mais, onde o ódio predomina, onde a arrogância tomou conta, onde não há mais respeito. E você percebe que isto tem se tornado quase que normalidade. É um moleque de 12 anos de idade, de 15 anos de idade, que levanta pela manhã e não tem mais a capacidade de olhar para o seu pai e dizer: bença, pai. Que ao deitar à noite não sabe mais o que é ir ao encontro dos seus pais e dizer: bença, mãe, bença, pai. Não, que é isso? Isso é coisa do passado. E essas realidades, elas vão nos mostrando que os nossos relacionamentos, eles vão se tornando cada vez mais relacionamentos falidos. O que falar, por exemplo, dos divórcios? O Brasil, ele vai registrar, quem está na tela aí me auxilie por gentileza. O Brasil vai registrar, olha só, em 2021, 386,8 mil divórcios, ou seja, 16,8% maior em relação ao ano anterior. E aí quando a gente olha para esta realidade, nós percebemos, e aí claro, existe uma série de tentativas e de argumentos para justificar a dureza do coração do homem. Se você for pesquisar no Google, algumas justificativas serão dadas, como por exemplo, o homem crescendo em detrimento da sua esposa, ou vice-versa, e por isso o divórcio acontece, ou as brigas recorrentes, e para que as brigas não continuem, o divórcio acontece, ou a infidelidade, e então o divórcio acontece. E na verdade estas justificativas nada mais são do que argumentos que nós criamos para esconder a dureza do nosso coração. Sem falar a isso, já que os relacionamentos héteros vão de mal a pior, por que não criar relacionamentos homoafetivos agora? E aí a partir disso, a gente vai perceber o seguinte: preciso que vocês me auxiliem no Data Show, aqui não está funcionando não, eu vou dando um ok e vocês passam. 2020, 2021, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo teve um crescimento de 43%, ou seja, se as relações héteros, se a relação de um homem com mulher já não vai bem, então agora vamos realizar a tentativas de relacionamentos do mesmo sexo, para ver se agora emplaca. Mas você percebe que isto não passa de uma grande realidade expositiva. Os relacionamentos da atualidade estão fadados, estão quebrados. Os relacionamentos da nossa sociedade são relacionamentos que vivem quebrados. A nossa geração é uma geração de relacionamentos falidos. Não bastasse isso, é uma realidade de um mundo que jaz no maligno. Nós temos a seguinte questão: a nossa geração é uma geração doente. Você percebe que a cada ano surgem novos surtos, novas doenças.
O médico todo ano precisa estar estudando porque surgiu uma nova doença. A OMS categorizou uma nova doença aqui, um novo surto aqui, e a gente caminha a cada ano dizendo: vem nova coisa aí ano que vem? O que vem em 2024? O que vem em 2025? E a gente vai percebendo que isto se torna cada vez mais frequente. Perceba esta realidade: a comercialização dos medicamentos via planos de saúde teve alta de 114,2% nos últimos 5 anos, chegando a 27,6 bilhões de reais. Isso mostra o quê? Geração doente. Você lembra a geração dos nossos pais? Tinha uma farmácia em cada cidade, porque se tivesse duas, uma delas faliria. Hoje existem 2 coisas que você pode abrir que não fecham: é farmácia e salão de beleza. Não fecha. Em cada esquina uma nova farmácia. Gente, aqui não vingou nada, a farmácia vai vingar. E coloca 24 horas, você chega às 3 da manhã, tem gente lá. Nós vivemos uma era de pessoas doentes. Quer ver só? Sem ser profeta nessa noite, tem gente aqui com dor na coluna? Tem alguém aí com uma dorzinha de cabeça? Tem. Tem alguém aí com dor no pé? E assim, se a gente resolver fazer umas revelações na carne, é fácil, porque a gente vive uma geração doente. Não bastasse a isso, nós vivemos as doenças não só físicas, mas emocionais. Você vai perceber o burnout tomando conta de inúmeros profissionais, estresse, ansiedade, depressão, e aí isso nos leva a percepções de que nós estamos doentes não apenas no físico, mas no emocional também. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia traz-nos o relatório de que houve um aumento de 36% nas vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor. E isso mostra como a nossa geração está doente. O cara hoje não se preocupa mais em buscar o fruto do espírito do equilíbrio. Tem um remédio para isso. Eu não me preocupo mais em buscar em Deus o domínio do meu eu e das minhas extravagâncias. Basta eu ir em uma farmácia que ajuste essas situações hormonais minhas e realiza tudo. E a gente vai percebendo que isso, na verdade, não passa de uma geração doentia, uma geração que comprometida a essa questão de doença. Nós chegamos a um outro fator de morte. Perceba o seguinte: nós somos a geração em que a morte está imperando. Somente em 2023 foram registrados 47 mil homicídios no Brasil. Você tem ideia do que é isso? 47 mil homicídios no Brasil. Nós nunca vivemos um período de tamanha insegurança como hoje. Assim, eu não sou avançado em idade, não, mas eu sou daquela época em que saía pela manhã para brincar na rua e só chegava à noite em casa, com o dedão do pé dilacerado, sangrando, todo sujo, roupa rasgada, brincando. E os pais? Trabalhando, sem preocupação nenhuma, indo para a escola, 7, 8 anos de idade, a pezinho sozinha, voltando sozinho. Você é dessa geração? Você consegue colocar o seu filho hoje sozinho para fazer isso? Não tem como. Você larga para brincar na rua. A Lemos vive diretamente essas realidades. Não tem como. Situações cada vez mais desafiadoras que vão se mostrando diante de nós. E não bastasse os homicídios acontecendo, nós temos a realidade dos suicídios. Pessoas que simplesmente olham para a vida e entendem que ela não vale mais a pena. E aí o que fazem? Colocam uma arma na cabeça e tiram a sua vida.
E aí o psiquiatra Humberto Miller, de Rondônia, ele vai trazer os seguintes dados, preste atenção nesses dados, dados relacionados ao suicídio no Brasil e no mundo. Ele disse que acontecem 16 milhões de tentativas por ano, 16 milhões de pessoas, e isto são pessoas que são contabilizadas, fora aquelas que não entram nestas estatísticas. 16 milhões de pessoas tentam tirar a sua vida ao ano no mundo. E aí olha, no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Sabe o que é isso? Enquanto esse culto está acontecendo, desde as 7 até as 9 da noite, 2 pessoas tirarão a sua vida. 9h15 da noite, 3 pessoas tirarão a sua vida no Brasil. Aqui, gente, enquanto nós estamos aqui celebrando ao Senhor, das 7 da noite até as 9h15, 3 pessoas tirarão as suas vidas. E aí, pasme, mas para cada morte, nós temos em média 20 tentativas. Eu não sei você, mas esses números, eles gritam diante dos meus olhos. Eles mostram que a gente não deve, como igreja, olhar apenas para o setembro e dizer, o setembro amarelo, não. A gente precisa ter a consciência de fato de que esses números, eles trazem a nós uma consciência de que a gente caminha em meio à mortandade. Esses números, eles trazem a minha consciência muito lúcida dos Salmos 91:7, quando o salmista vai dizer que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita. E a gente pega esse texto e diz, uau, eu não serei atendido, mas perceba, para que 1000 caia ao seu lado e 10.000 à sua direita, traz uma consciência de que eu estou caminhando em meio a um contexto de morte. A gente transita em meio a cheiro de enxofre, em meio a um contexto de extremo caos, de pessoas que saem para as suas rotinas e tiram a sua vida, de homens que saem pela manhã para tirar a vida de outrem por um simples míseros de R$100, por um simples celular. E a gente vai percebendo que este é um cenário de guerra, este é um cenário de destruição. E Jesus vai dizer isso. Enquanto Ele está dizendo, eu sou o bom pastor que dá a vida, e dá vida em abundância, há alguém que vem para roubar, matar e destruir. E este cenário é fato. Só que ao mesmo tempo que o Salmo 91 está dizendo, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, ele continua dizendo, você não será atingido. Eu preciso ter a consciência que, mesmo vivendo em um cenário apocalíptico, mesmo vivendo em um cenário que talvez eu não tenha percebido ainda, mas é um cenário de morte, como cristão eu posso me levantar todas as manhãs e ter a consciência que eu estou vivendo uma vida que vale a pena, uma vida que é abundante, porque essa vida é no Senhor, essa vida é no Senhor. E aí eu preciso ter essa percepção de que é possível viver vida abundante em um ambiente de morte. Pergunte para quem está do seu lado, como viver vida abundante em ambiente de morte? Vai lá, pergunte. Como viver essa vida abundante em ambiente de morte? Jesus está trazendo esta realidade quando Ele diz, eu dou vida, e dou vida em abundância. E aí o que eu vou destacar de forma muito objetiva, são ao menos 4 realidades. Primeira delas, relacione-se com Cristo, que é vida em abundância. Relacione-se com Cristo. E aí deixa eu enfatizar aqui o seguinte. Você dirá, pastor, eu estou aqui no culto de terça, é porque eu sou cristão, e sendo cristão eu já me relaciono com Cristo, então logo este conselho eu já vou colocar um check, e está tudo resolvido. Não, escute.
a gente precisa aprender a se relacionar com o Cristo da vida. A gente precisa aprender a formatar a nossa mente na nossa relação com Cristo. Deixa eu trazer um exemplo bem claro para você. O cara é pobre de maré. Gente, ele é tão pobre que o pobre que você conhece é rico diante dele. Esse cara joga na Mega Sena. Não estou te incentivando a isso, ok? Só uma ilustração. E ele ganha na Mega Sena. Oh glória! Ele fica milionário. Não é 1 milhão, são milhões. Que se ele não retirar de lá, só do juro ele vive, a geração dele vive, está tudo certo. Mas esse cara é tão pobre, que mesmo agora ele tendo muita grana, ele continua vivendo exatamente da mesma forma que vivia. Comendo, mesma comidinha que ele comia todos os dias. Comprando o mesmo tipo de roupa que ele comprava. O carro ele mal soube trocar como ele deveria trocar. E ele tem uma fortuna no banco. Mas a sua mente não atualizou para a nova realidade de vida. E porque a sua mente não atualizou para a nova realidade de vida, ele não vive e não desfruta daquilo que poderia desfrutar. Gente, isto é uma das realidades intrínsecas no cristianismo da atualidade. Nós encontramos homens e mulheres pelas ruas, são pessoas que declaram-se cristãos, que foram alcançadas por Cristo e de fato são irmãos e irmãs que nasceram de novo, que caminham conosco essa caminhada de fé, mas eles ainda não entenderam o que de fato é ser filho de Deus. Eles ainda não compreenderam o que de fato é viver esta vida que Jesus proporciona para nós. Você encontra eles e diz: e aí, meu irmão, como está? Ah, rapaz, tá difícil assim, a vida tá difícil demais. Parece que depois que eu fiquei crente a coisa piorou. Então descrente de novo e viva uma vida agora nova em Deus e descubra esse novo cristianismo que você ainda não viveu. Parece que ele ainda não entendeu o que é ser cristão, que não é ser arrancado do mundo, ser colocado agora em uma redoma de vidro, mas é ter a consciência que eu sou capacitado para viver os desafios da vida em Cristo. Eu preciso me relacionar com Cristo a partir de uma nova ótica, de uma nova maneira. Pastor, mas lá no céu, assim, eu estou aguardando o céu. Então morra, infeliz, porque parece que a sua vida não faz mais sentido aqui. E aí assim, eu vou ser bem sincero para você, às vezes eu encontro, não aqui em Blumenau, mas quando a gente roda por algumas cidades, alguns cristãos que, se ele me falasse sobre o Cristo que ele vive, eu não gostaria de ser aquele tipo de cristão. A gente precisa acessar realidades que estão disponíveis a nós. Nós precisamos acessar virtudes, poder e graça que o Senhor disponibilizou às nossas vidas. Sabe? Meus pais moram aqui, em Blumenau. Pelo menos uma vez na semana eu separo um período para ir à casa deles. Nem que seja uma horinha, mas eu chego lá para abrir a geladeira, pegar alguma coisa, fechar e depois ir embora. Pastor, isso é falta de respeito. O senhor já é casado? Já tem seus filhos? Chegando na casa do seu pai, você tem que pedir licença. Pedir licença o quê? É a casa do meu pai. Os meus filhos caminhando dentro da minha casa, eles não vêm pedir para mim para abrir a geladeira e pegar o que eles querem. É deles, eu comprei para eles, está lá para eles.
Às vezes a gente não tem muito essa consciência. Nós estamos na casa do nosso Deus, vivendo, andando, mas nós ainda estamos muito semelhante ao irmão do filho pródigo. A gente está na casa do pai, com o pai, trabalhando com o pai, mas não usufrui daquilo que é do pai, porque acreditamos que não é nosso. Quer viver uma vida abundante? Jesus tem essa vida, desfrute dela, viva ela, sabe, levante-se e vá para o mundo. Você provavelmente já estudou com dois tipos de pessoas que a gente chamava de Patricinha e Mauricinha. Já estudou com esse tipo de pessoa? Normalmente são aqueles que nós dizíamos que eram os filhos de papai, não é? Aqueles riquinhos assim que não podiam, que não precisavam vender nada para comprar um lanchinho na cantina, que sempre tinham grana para andarem com os melhores calçados, tinha sempre a melhor mochila, a melhor roupa. Você já deve ter conhecido alguém assim. E eles andavam numa postura, não é? Nariz empinado. Nos falta essa consciência. Não estou dizendo para você sair aí andando com o narizão empinado, parecendo Mauricinho ou Patricinha, mas nós precisamos ter a consciência de quem somos filhos, porque quando eu tenho a consciência de quem eu sou filho, eu não ando mendigando pelas ruas, eu não ando olhando para a vida como se ela fosse simplesmente cinza. Não, eu tenho a consciência de que há um Pai que me resgatou das trevas. Eu tenho a consciência de que há um Cristo que preparou para mim um caminho de vida. Eu tenho a consciência de que há um Espírito que habita em mim e que me conduz pela vida, que há um projeto para a minha casa, para a minha família. Eu preciso caminhar tendo a consciência de que os desafios da vida não tornarão a minha existência cinza, porque eu sou filho dele. Relacione-se com Cristo. Eu diria um pouco mais: cultive boas amizades. O que é viver essa vida abundante em amizades? A gente precisa aprender a cultivar boas amizades. A gente precisa aprender a olhar para quem está do nosso lado e dizer: eu preciso desenvolver relacionamento contigo. Escute, muitos medicamentos não seriam necessários se a gente sentasse mais à mesa com pessoas e desligasse os aparelhos. Você acha que Deus traz a mulher para Adão simplesmente para suprir uma necessidade sexual? Deus cria Eva para arrancar Adão de uma solidão existencial que ele estava vivendo. Relação. Como Deus trata Elias da sua possível depressão. Deus não coloca Elias em um divã e agora passa a lhe atender durante horas. Não, Deus diz: Elias, nesse tipo de depressão que você está vivendo, o remédio está aqui, prescreve. Elias pega e está escrito: Eliseu. Relacionamento. Como que Noemi é curada da sua autodepreciação quando ela perde o seu esposo, perde os seus filhos, e agora ela olha para aqueles que estavam à sua volta e diz: não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, amarga. Como que ela é arrancada desta autodepreciação, deste momento depressivo que ela está vivendo? Amizade de Ruth. Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos não com tarja preta,
mas com relações em volta da mesa, com diálogos que curam. Sabe, gente, nós precisamos aprender a investir mais nesses relacionamentos de verdade, com pessoas de verdade. Não, pastor, eu sou crente, eu preciso de Deus apenas. Se de fato nós precisássemos de Deus apenas, Ele não precisaria criar mais ninguém para Adão. E até hoje estava Adão e Deus, jardim, em relação perfeita. As nossas relações, elas precisam ser criadas a partir de outros que estão à nossa volta. Então vai lá de novo, eu vou insistir contigo de novo. Para quem está do seu lado, diga: quando que você vai me convidar para comer uma pizza? Você pode dizer para ele o seguinte: fica aberto, eu acho que até a meia-noite o rango, até às 11, você pode me levar hoje ainda, o culto acaba às 9 horas. A gente precisa investir em relacionamentos. Eu quero viver uma vida abundante em relacionamentos. Os relacionamentos nos curam, os relacionamentos nos livram das loucuras, os relacionamentos nos guiam, nos orientam, os relacionamentos eles tratam do nosso coração e da nossa alma. Relacionamentos. Quer viver uma vida abundante? Eu sigo dizendo: cuide-se, você é templo do Espírito. E aí aqui, gente, vamos apanhar todos juntos. Paulo vai escrever para o jovem Timóteo dizendo: ô Timóteo, um pouquinho de vinho para você tratar as suas dores ou os seus problemas gástricos. Paulo está orientando Timóteo a ter um cuidado com a sua saúde. Qual foi a última vez que você cuidou do seu corpo? Que você fez exames? Qual foi a última vez que você foi ao médico? Pastor, médico não é de Deus. Como assim não? Deus deixou a nós a ciência para usá-la. E a gente vai seguindo. As Escrituras condenam as comidas em excesso, a glutonaria. E aí perceba, muitos são disciplinados por adulterarem, por roubarem, por desviarem dinheiro, mas deveriam ser disciplinados também pela glutonaria, porque é pecado. São homens e mulheres que não conseguem dominar os desejos do seu ventre. Pastor, é difícil, claro que é, mas é bíblico. Se eu não consigo dominar o meu ventre e a minha boca, como eu dominarei os desejos das minhas emoções? Acrescente os meus anos de vida. O cara ora dizendo: Senhor, eu quero viver muito, para ver os meus filhos, para ver os meus netos, para ver os meus bisnetos. Mas ele levanta dali e vai tomar Coca-Cola. Não dá, não rola. Sigo aqui ainda. A gente diz que o nosso corpo é templo do homens e mulheres, filhos de Deus, que talvez, não estou dizendo que são todos, porque alguns é necessário, mas talvez boa parte, ao invés de precisar tomar remédio para dormir, se fosse fazer uma corrida de 1 hora, e para uma academia cuidar do seu corpo, dormiria bem. Você está entendendo? Deixa eu dar um testemunho aqui. Thaís é prova disso. Cheguei aos 106 quilos mais ou menos, há uns 3 a 4 anos atrás. 1,78, não dá. Dormindo mal, precisando tomar remédios diariamente, mas orando e dizendo: Senhor, eu quero ver a geração dos meus filhos, mas se cuidando mal.
Quando a gente resolveu cuidar da saúde, não precisei mais orar e dizer: Senhor, eu preciso dormir, que já é 3 da manhã e 6 horas eu levanto. Eu não precisei mais. Eu deito e durmo. Quando os hábitos alimentares começaram a mudar, foram mais de 25 quilos. Sabe quando você está mais disposto para dar aula, para cuidar dos filhos, para brincar com eles, para atender na casa, para se relacionar? Nós precisamos ter essa consciência que nós somos templo do Espírito. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Cuide-se, você é templo do Espírito. Não adianta eu estar orando e dizendo: Deus, eu quero essa vida abundante em mim. Se Ele te der essa vida abundante, mas o seu templo, o seu corpo está doentio. Cuide-se, você é templo do Espírito. E por fim, entregue-se por uma causa. Olha o que o texto está dizendo. Jesus é muito claro em dizer o seguinte: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância é exatamente um transbordar, é exatamente algo que você não consegue reter. E a ideia aqui é exatamente a seguinte: envolva-se em uma causa pela qual você possa derramar-se. Pessoas que estão envolvidas com projetos e com causas, é pouco provável que essas pessoas olhem para a vida e não tenham vontade de viver. Elas levantam pela manhã e vão para a vida porque estão envolvidas em uma causa, estão envolvidas em um propósito, estão envolvidas em um projeto. E se você dizer para mim nessa noite: Jason, eu não tenho nenhuma causa a que se envolver, eu vou te dar uma. Jesus disse: faça discípulos. Ponto. Envolva-se por essa causa. A gente precisa ter uma causa para se envolver e para derramar sobre os outros. Finalizo nessa noite dizendo o seguinte: se coloque de pé. Se coloque de pé. E procure uma pessoa para você ficar do lado dessa pessoa. Se você não está em família, procure alguém, fique do lado dessa pessoa. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Ao mesmo tempo, nós temos essa realidade, mundo caótico. Você trabalha com pessoas que talvez estão pensando em tirar a vida. Nós nos relacionamos com pessoas que provavelmente estão vivendo em depressão, estresse, ansiedade. Você olha e você diz: uau, esse cara tem tudo, essa mulher tem tudo, tem um bom carro, tem um bom emprego, tem uma boa casa. Quando você começa a se relacionar com ele ou ela, você descobre que essa pessoa precisa tomar remédios, que essa pessoa é um ansioso, é ansiosa, é alguém que está vivendo traumas intensos, é alguém que está vivendo processos e está em uma depressão profunda, sendo tratado, acompanhado. Gente, como assim? A maquiagem esconde, o sorriso esconde. Só que em meio a esse contexto, nós temos a consciência de que, como filhos de Deus, há vida em nós. E não há uma vida que está se esvaindo, pelo contrário, a vida que está em nós, ela é tão abundante que pode desaguar para a vida dos outros. Esse texto, Salmo 139, é um dos textos que eu mais amo. E dentre algumas coisas que ele fala exatamente sobre isto. Todos os meus dias já foram escritos no seu livro, sem que um deles existisse. Estava ouvindo algo essa semana e concordei plenamente. Eu não quero viver um dia a mais e nenhum dia a menos do que o que está escrito no livro de Deus. Eu quero viver exatamente os dias que Ele escreveu no livro dele,
mas eu quero viver de forma abundante. Então agora, abraça essa pessoa, diga a ela o seguinte: há uma vida de Deus para você. Acesse essa vida. E essa vida de Deus, ela não está se esvaindo, não, ela é abundante sobre a sua vida. Acesse o Senhor, acesse o Senhor, acesse relações de vida com Ele e descubra que você não precisa olhar para o dia a dia de forma cinzenta, não, há uma vida de Deus que vem sobre a nossa vida.